Essa música, relaxando a nossa mente, o nosso corpo, abrindo o nosso coração. Obrigada, Senhor, por aqui estar. Obrigada pela oportunidade de aprender, de evoluir, de nos melhorarmos, Senhor. Que essa palestra de hoje possa nos trazer conhecimento, que possamos sair daqui, Senhor, melhores do que entramos. Que a leitura possa ser esclarecedora, que possamos ouvir não só com os ouvidos do corpo, mas também com os ouvidos da alma. Obrigada a toda a espiritualidade que sempre está aqui a nos amparar, a nos intuir, a nos proteger. Em Teu nome, Senhor, em nome da irmã Lúcia e de tantos e tantos irmãos que coordenam os trabalhos dessa casa, damos por iniciado mais essa palestra doutrinária. Que assim seja. Espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do espaço para progredir. Cumpre vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Esta é a missão que vos está confiada e recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhes darei, ajudarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que, a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa culpa, vosso castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós a sua felicidade. Então, vós mesmos, atormentados pelo remorso, pedireis para reparar essa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o rodeareis de melhores cuidados. E ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Não rejeiteis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim, e nem a sorte o enviou para vós. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e disso podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar, ser perdoado ou expiar. Mães, abraçai o filho que vos causa desgosto e dizei a vós mesmas: um de nós é culpado. Fazei por merecer os prazeres que Deus concede à maternidade, ensinando a vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Porém, muitas dentre vós, ao invés de tirar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, mantém e desenvolve esses mesmos princípios por culpa da fraqueza com que agem ou por despreocupação. E, mais tarde, vosso coração, amargurado pela ingratidão dos filhos, será para vós, já nessa vida, o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil quanto podereis pensar. Ela não exige o saber do mundo. Tanto o inculto quanto o sábio pode cumpri-la. E o Espiritismo vem facilitá-la, fazendo-nos conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Boa noite a todos. Bem-vindos, mais uma vez a essa casa. Essa leitura aí é fantástica, Fala da questão da criação dos filhos, e aqui a maioria é mãe, ou pai, e a nossa responsabilidade quanto a isso. A gente vai falar um pouquinho ali à frente sobre isso. O Roberto Carrilho no domingo já explanou sobre isso também. Focou bastante nas drogas, que é um tema também que eu vou trazer.
mas eu acho que nunca é demais. Muitos não estavam aqui no domingo, não puderam assistir. Eu meio que vou dar continuidade na palestra dele. Porque, no meu entendimento, família é tudo, é claro, é nossos pais, nós que já estamos casados, né, tendo a nossa vida, a nossa casa, são nossos irmãos, nossos sobrinhos. Mas, de fato, família é quem, seja lá quem for, os integrantes, que está sob o mesmo teto, na minha opinião. Né? Todos são família, mas aqueles que estão convivendo sob o mesmo teto, é desses que a gente tem maior responsabilidade, com toda certeza. Então vamos lá pela primeira questão do Livro dos Espíritos que eu quero trazer para vocês. Na questão 775, o Kardec perguntou aos espíritos a seguinte pergunta, né? Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ou seja, não ter mais casamento, não ter mais esse vínculo, né? Pai, mãe, filho, ou enfim, a sociedade está mudando, a gente vai entrar nesse assunto também. Mas o que seria disso? Aí a resposta é essa palavrinha difícil aqui, ó, a recrudescência do egoísmo. Ou seja, o egoísmo retornaria com toda a força. Mas o egoísmo em família existe? Existe, né? Se em família, convivendo dia a dia, já existe o egoísmo, imagina se esses laços fossem, né? A sociedade não praticasse esse molde, né? De pai, mãe, ter seus filhos e desenvolver ali uma família. Porque qual é a função da família? Qual é o objetivo da família? Primeiramente, ela deve gerar possibilidades. Ou seja, ela deve gerar, não quer dizer que vai conseguir. Né? A gente sabe disso, a gente vê na sociedade. Gerar segurança, deve gerar socialização e vínculos. E a gente sabe que esses 3 itens não são, né, em todos os lares da nossa sociedade, no mundo hoje. Né? Tem lar que não tem segurança, bem pelo contrário, a criança está exposta a mais violência ou a mais abuso, né, a qualquer lugar. A socialização, estão totalmente excluídos, muitas vezes, de tudo, né, do que é, às vezes, essencial na vida, por parte até mesmo dos pais, que pode até trabalhar, mas o seu salário faz outro uso, não a favor do filho, né, como, por exemplo, sua educação, sua alimentação, sua vestimenta. Né, não preserva isso, que é o mínimo, né? E também, no caso, os vínculos, né? Tem gente que não consegue ter vínculo nenhum com a sua família, né? Nenhum vínculo emocional, nenhum vínculo afetivo, né? Mas esse é o objetivo. E é esse a nossa meta, se não numa única encarnação, mas em outras. Por isso a gente se reencontra diversas vezes até formar esse vínculo, né? Então, para começar, não sei se muita gente nova aqui hoje, que nunca ouviu falar do Espiritismo, visitando a casa ou visitando a doutrina, mas o que sabemos já, muitos aqui, é que esse planeta é um planeta de provas e expiações. E que ele não é de perfeição, gente. Então teremos entre nós, né, pessoas imperfeitas e inimigos, desafetos de outra vida, em família. Justamente para gerar esse vínculo, esse amor. Produzir esse amor, começar a fazer nascer esse amor, né? Plantar e gerar esse amor entre esses espíritos que não são afins. Então, fica difícil o convívio familiar, né? Entre pais e filhos, principalmente, ou até entre irmãos, enfim. E assim, a família está mudando, os tempos são outros hoje em dia. Hoje não se tem mais uma família pai, mãe, 7 filhos, né? 10 filhos como se tinha há anos atrás. Hoje é só pai e mãe, só pai e filho, mãe e filho. Nesse meio muitas vezes está os avós, está um sobrinho desamparado. Nesse meio pode estar algum desses filhos que já se relacionou com, e aí trazendo uma nora, né, ou um genro para dentro de casa, né? Temos casais sem filhos porque hoje gerar é uma questão de escolha. Eu escolho se eu quero ter um filho ou não. A gente escolhe. N métodos anticoncepcionais existem, da camisinha, das pílulas, enfim. Hoje você escolhe querer gerar ou não uma criança, né? Antigamente já não tinha essa possibilidade. Enfim, a sociedade está mudando. Além disso, que eu não vou entrar nesse assunto, mas temos também hoje a questão da homossexualidade, né? Pais homossexuais querendo criar suas famílias, né? Não entramos hoje nesse assunto, mas assim, bastante comum no futuro, tenho certeza disso. Cada vez mais a gente vai ver isso.
A gente, muitos de nós ainda aqui, eu sei porque, embora pertencentes a essa casa, pessoas que eu conheço, que frequentam, que ouvem falar, que o Zé Araújo mesmo diz, ele não tem preconceito e não devemos ter, porque Papai do Céu sabe o porquê de todas as coisas. E eu fico muito ansiosa de receber esse livro da Natasha, que ela deve escrever, falando sobre a homossexualidade, nos esclarecendo, porque hoje em dia muita coisa é falta de conhecimento, o nosso preconceito, não é? Então a gente deve abrir nossas mentes. Esses tempos atrás recebi no Facebook, por causa daquela questão, que eu não vejo a novela, mas tem, né? Teve esse casamento homossexual na novela, e as pessoas muito contrariadas quanto a isso, né? Fernanda Montenegro, inclusive, nessa cena. Mas aí, olha como está nossa mente. A gente vê, dia a dia na TV, violência, morte, né? Traição de todos os tipos, seja assim, homem e mulher, ou seja, entre amigas, ou numa empresa. As novelas estão recheadas disso, de traição, de violência, de sensualidade, de tudo, e isso não nos espanta. Por quê? Então, estamos equivocados em nossos conceitos ainda, em pleno século XXI, né? Mas então tá. Mas o que hoje a gente sabe, e é, digamos assim, o que domina a nossa atmosfera mesmo, psíquica, assim, o que a gente está hoje em dia focado? No poder e no prazer. Como assim poder e prazer? Poder, porque quem tem dinheiro tudo pode, não é verdade? É isso que a gente aprendeu e é isso que a gente acredita, né? Se eu chegar com um fusquinha e abastecer meu carro lá, eu vou ser tratada de uma maneira pelo frentista. Mas se eu chegar com, né, uma caminhonetona, ô doutora, o que vai hoje? Não é verdade? Vai ser assim o discurso. Vai ser diferente, porque a sociedade colocou, né, tá na sua mente, que poder, né, é ter. Ter é poder. E o prazer, porque tudo com ele se compra. Todos os tipos de prazeres. Não estou falando prazer sexual. Estou falando todo tipo de prazer. Ter um iPhone é um prazer, né? Ter aquela bolsa daquela marca, Vitor Hugo, é um prazer. Vamos supor assim, estou falando de coisas até femininas, mas tudo é prazer. Ou ter aquele carro é um prazer, né? Então, hoje a gente está nessa sociedade. Aí essa frase eu ouvi uma palestra do Divaldo, para poder passar aqui hoje com vocês, em que ele diz, realmente, ó, quem tem, pode. Quem pode, compra, e quem compra, dá. É assim que está a nossa sociedade hoje. E nós estamos educando os nossos filhos com esses conceitos, que não são verdadeiros. Por isso há suicídio, por isso há depressão, por isso há tantas outras coisas que são enfermidades que vêm por conta desses conceitos equivocados, que no fundo, deixam um vazio enorme no ser humano. Porque você pensa que tendo um iPhone 6... aí você vai ser mais feliz porque hoje você só tem o 5. Aí você tem um iPhone 6 e, na verdade, isso não lhe preenche de fato. Porque nada material vai nos preencher de fato. O vazio é tão grande, mas ele deve ser preenchido com outras coisas realmente essenciais. E não materialmente falando ou vivendo de prazeres. Eu vejo no Facebook, todo dia, as pessoas postando suas viagens e não sei o quê, e parece que não se cansam de viajar. E não é uma viagem no ano. Conheço pessoas que viajam um ano inteiro, sabe? Seja de barco não sei aonde, seja... Não precisa ser fora até do país, não estou dizendo isso. Mas o quê? Estão buscando o quê? E por que expor isso no Facebook? Isso é uma falta, gente. Isso é uma falta existencial da pessoa. E elas precisam se projetar para os outros que elas estão felizes. E eu sei que elas não estão. Porque cada vez estão buscando mais. Eu ainda não estou contente. Agora tenho que conhecer aquele local ou aquilo para ser feliz. Então é um erro muito grande de conceitos da nossa sociedade, né? A geração está mudando. E eu acho assim, ó. Eu vejo pela minha filha. Eu tenho uma única filha. E vivo um outro casamento hoje e não pretendo ter mais filhos. Mas o que eu vejo, assim, 4 coisas, 4 malbrotos, digamos assim, 4 coisas que eu tenho que combater nela, que eu tenho que ficar puxando freio de mão, orientando e dialogando, porque senão, esse é o meu desafio, né, como mãe, senão eu vou ter outros desafios lá na frente, outras colheitas pelo rumo que ela vai seguir, né? Um deles, gente, sem dúvida nenhuma, é a tecnologia de ponta, né?
Se duvidar, vai ficar até 1h da manhã, 2. Meu ex-marido, às vezes, vê ela lá da casa dele, que ela ainda está conectada à tarde da noite, e já vem puxar minha orelha. Né? Porque que eu não estou vendo isso? Mas a gente pega no pé. Mas assim, o que eu ainda estou avaliando? Pego no pé, chamo atenção, tento corrigir, mas ainda não está dando um resultado negativo na escola. Digamos, ela não está ainda tendo preguiça de levantar, não está tendo péssimas notas, então eu ainda estou vendo que ela tem controle, porque eu sei da personalidade dela, que ela sabe fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, que ela pode estudar, ouvir música e ainda ficar no celular. Eu sei que ela consegue fazer isso. Mas a gente tem que ficar atento. E tecnologia, não estou falando só do tempo que o jovem está se desprendendo em ficar ali. Porque tem programas assim na TV que tem crianças ou jovens tão fanáticos, por exemplo, por joguinhos, que já não se alimentam, nem banho tomam e até xixi fazem na canequinha, para não perder tempo de ir no banheiro. Então, um desequilíbrio. E isso começou de ontem para hoje, não é dia a dia. A coisa vai se construindo, né? E além do ter, né, como eu falei do iPhone ali, né? Eu não quero mais o 4, agora eu quero o 5, agora eu quero o 6, e quando tiver o 7 eu quero também. E nunca está contente, né? Então a gente tem que começar a repensar isso. A outra questão, além da tecnologia de ponta, é as drogas. Hoje, em qualquer lugar você encontra. Às vezes, nesse metro quadrado aqui, se fosse ali na rua, teria 4 ou 5 pontos de tráfico aqui. Não é um só. Eu moro numa região ali no Garcia, aqui, que a gente sabe que aqui pode se conseguir, ali também se consegue e aqui também se consegue. Então, e muito barato e muito rápido, né? Existem drogas, eu não procurei pesquisar o nome, mas que estão sendo feitas do resíduo do crack. E que estão sendo muito mais violentas do que o crack, né? Então, assim, com efeitos, assim, muito piores, assim, não diria assim que já viciam de primeira, mas assim, ó, muito sério o problema da droga. Nessa palestra do Divaldo que eu assisti, para também trazer alguma coisa para vocês hoje, ele disse que para ele é o maior problema da sociedade hoje, a droga, né? E está na nossa porta, porque é em todo lugar traficante, em todo lugar usuário também. Se tem traficante é porque tem usuário. Então, nossos filhos podem ser essas vítimas e a gente tem que ficar muito atento. O Divaldo colocou que tem 2 pontos que ele observa, porque vocês sabem que ele é pai de não sei quantos filhos, né? Na mansão do caminho lá. Que um ponto para se observar é os óculos escuros, né? Porque toda droga geralmente dilata as veinhas ali dos olhos, né? Também deixa avermelhadinho ali, os capilares dos olhos. Essa é uma questão. A outra questão da droga é a mudança de linguagem. Porque já vai afetando essa parte da fala, que daí você já nem perde tempo para falar ô colega, ô cara, já vai reduzindo palavra, tipo ô cara, sabe? Já vai mudando a linguagem. E por fim, aquela frase célebre na porta, né? Proibido a entrada no quarto. Já bota aquela faixinha lá, proibido a entrada, né? Os pais não devem mais entrar no quarto. E tem pai que não entra. Respeita a ponto de não entrar nem para limpar. Quem limpa é a faxineira e aí não vê como estão as coisas por lá. Deve entrar, deve olhar o que tem lá, deve fuçar, né? E aí a outra situação é o sexo e a sensualidade. Minha filha é menina, então a gente tem que observar isso também. O sexo ele está tão promíscuo assim, porque está tão fácil, está tão em qualquer lugar, a qualquer hora, com qualquer um, porque tem, né, métodos anticoncepcionais que previnem tanto gravidez como doenças, que vai saber também se o jovem vai, né, se prevenir disso. Mas está tão assim que está muito fácil. E assim, eu vou dar um exemplo do que aconteceu, está fazendo 10 dias, 15. Fui num casamento. Tinha uma certa pessoa lá que queria chamar mais atenção que a noiva, com a sua vestimenta, tá? Bonita? Bonita, mas de bonita ficou feia, na minha opinião, tá? Não deveria de maneira nenhuma seus pais permitirem aquela moça ir com aquela roupa para aquele casamento. Ah, Vanderlei, você está julgando, condenando? Não estou. Só que assim,
Gente, tudo tem um equilíbrio, tudo tem um bom senso. E aí, para finalizar a história só do casamento, eu resolvi vir embora. Lá pelas tantas, né, nem eu nem meu marido a gente quis ficar. E aí a minha filha teria até a liberdade de ficar, porque como era um casamento de família, poderia até ficar com a minha mãe, com outras pessoas lá, eu não acharia muito incômodo. Mas ela mesma não quis ficar. E para mim, graças a Deus. Porque depois, essas pessoas estão organizando casamentos, não sei se é no Brasil todo, assim, no resto do mundo, mas aqui em Blumenau está tendo muito isso, vem a tal das tequileiras, né? Quem é que já viu essa cena? Né? Entra a tal da cadeira e a tequila e vamos fazer a mulherada beber. Graças a Deus que a minha filha não viu essa cena. Porque Edivaldo coloca na palestra dele que sim, a gente não vai proteger os filhos de tudo e nem colocar eles numa redoma e nem... Mas a gente deve sim proporcionar bons hábitos para que eles vão se formando naquele meio. Se você deixa permitir seu filho, ele vai achar natural, vai crescer aquilo como uma coisa natural. E eu, graças a Deus, minha filha, eu fiquei feliz que ela resolveu voltar e que eu não deixei, porque na hora até me bateu uma insegurança, deixo ou não deixo. Mas ela mesma que não quis ficar, porque ela sabia que depois ela ia depender, ela não querendo mais ficar ali, né, do retorno. Talvez até o celular tenha sido meu aliado nessa hora. Porque como não tinha internet, como não tinha, sabe? Ela quis voltar logo para casa. Né? Ó, nem tudo é ruim. E voltou comigo. Então... Assim, ó, fiquei feliz, porque acho deprimente essa cena das tequileiras, tá? De colocar a cadeira lá e fazer a mulherada beber até descer, né? Lá embaixo, como eles mais... que é o objetivo, né? Sair torta de bêbada de lá. E a outra coisa, droga, sensualidade, né? E sexo. Fugiu agora o primeiro ali, mas eu vou lembrar. E o último, para mim, é o fanatismo. Que eu percebo também, seja político, seja religioso, seja por algum esporte, tá? Mas no meu caso especial da minha filha, é por um ídolo, tá? Existe uma banda chamada OND, que é One Direction, não sei pronunciar, não falo inglês, mas é coisa da juventude, como pra gente foi os Menudos, né? Né? Foi do nosso tempo. Só que, assim, é uma banda bacana ainda, de modo geral, assim. Só que daí o que ocorreu? Também está fazendo uns 20, 30 dias atrás. Um integrante dos 5 resolveu desistir da carreira. Ele quis desistir para casar, para ter uma família, para poder ir no shopping sossegado e aquilo que a gente faz e não dá valor, né? Que é ir no shopping, que é ir no restaurante, e não ser assediado, né? E aí ele resolveu abandonar o grupo, e aí veio a minha filha chorando. Eu sofri um dia, gente. Eu sofri um dia dela chorar porque o menino tinha saído da banda. Mas eu tenho pena das outras mães, do que sofreram. Mas aí eu fico hoje pensando que graças a mim mesma, não é querendo me colocar, né? Que eu só sofri um dia. Por quê? Porque, veja bem, quando ela começou primeiro ela era fã dos Rebeldes. Brasil lá, os Rebeldes, enfim, só que mexicano também. Só que como essa banda já se extinguiu, ela se fascinou nesse 1D. E aí, quando ela começou a criar esse vínculo com essa banda e pesquisar e saber de tudo sobre eles, ficar na internet fuçando a vida lá, ela queria todos os pôsteres, todos os CDs, e ela queria, assim, ela via, né? Postagem no Facebook de ídolos com o quarto cheio de pôster e não sei o que, e ela queria fazer igual. Então, eu, agindo, acho que com bom senso, podava. Ó, você quer um pôster, a mãe compra? Não, nunca disse não para nada. Quer um CD, a mãe compra? Mas nunca na quantidade exagerada, nunca deixando passar o limite do bom senso, né? Então colocou lá o posterzinho, tal, se queria colocar no teto, podia botar, só que não ia fechar o quarto com pôster, jamais. E aí, resumindo, gente, o menino saiu da banda e a minha conversa com ela foi a seguinte: que se você ama realmente essa banda e gosta desse garoto, né, que quer ver ele bem, feliz, porque quem ama quer ver bem, quer ver ele feliz. Então você deveria estar contente que ele se libertou desse compromisso que ele já não queria mais, que era a banda, né, o sucesso, e que ele quer viver uma vida com a namorada, enfim. E, inclusive, esse garoto estava usando drogas. E por que será que ele estava usando drogas? Não sou eu aqui que vou afirmar que era pela infelicidade dele com a profissão que ele estava tendo. Mas pode ser um motivo, não pode?
E eu disse, então, minha filha, você deve ficar feliz que o integrante saiu, né? E que ele vai viver bem agora. E que ele consiga largar as drogas. Então, eu sofri um dia, gente. Mas o resultado na internet, vocês podem consultar. Fãs cortando o pulso, tá? Fãs que eu não sei se é verdadeiro, eu não fui atrás disso, mas em Portugal parece que teve 14 suicídios. Não sei se a informação é verdadeira. Então, onde a gente chega com o fanatismo? E é probleminha do dia a dia que a gente pensa que não vai levar tão sério lá na frente. Mas a gente tem a responsabilidade de ficar atento e cuidar, né? Aí, gente, nós escutamos muito uma frase assim, meu filho é meu tesouro, né? Minha filha é meu tesouro, ou minha família é meu tesouro. Aí eu fiquei refletindo sobre essa frase, porque eu também li ela. De fato, vamos supor que a Kátia é minha filha. A Kátia em si, seja o espírito ou o corpo físico dela aqui na minha frente, não é o meu tesouro. O tesouro real é a possibilidade que eu e ela estamos tendo nessa encarnação de gerar esse vínculo, de se amar, de fazer os ajustes que a gente tem uma com a outra, né, de outra vida, ou se não é meu com ela, mas com alguém, mas eu devo estar reparando com ela. Isso sim é o tesouro, porque Papai do Céu me tira ela a qualquer hora. Então, tesouro a gente guarda e parece que é uma coisa de posse, né? Mas não, o que a gente deve fazer nessa vida, com essa palavrinha tesouro, não é transformar o outro numa propriedade ou num tesouro que a gente quer, de repente, proteger de tudo. Não. É saber lidar com essa relação. O que vamos fazer dessa relação social que Papai do Céu nos permitiu nessa encarnação? Isso sim a gente pode transformar num tesouro, né? E assim, gente, a vida é um mar de rosas, não é? Eu tenho comigo que, assim, a gente deve ser franco com os filhos em profundidade e qualidade. Por exemplo, a minha filha, como eu falei, gosta de cantar. Assim, né? Por causa da banda. E ela assim, mãe, a minha voz é boa para cantar? Gente, eu não vou mentir. Não, para cantar no chuveiro é ótima. É o que eu digo para ela. Não, filha, para cantar no chuveiro tua voz é ótima. Agora, por profissão, tu não nasceu, eu acho, com esse dom. Aí ela veio da casa do meu ex-marido no final de semana dizendo que eu sou uma chata. Porque o pai dela disse que ela tem voz boa. Entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer com vocês? Sejamos francos com os nossos filhos. Sejamos reais. Né? Às vezes eu pego e digo para ela assim, olha, tu cuida, porque senão te acontece isso, não sei. A mãe sempre me falando coisa ruim, ou desejando mal. Eu disse, não é desejando, é justamente te prevenindo lá na frente. Porque assim, o que eu pego muito no pé da minha filha? A vaidade física. Tá com 12 anos, aí é o cabelo não sei o que, não sei o que. Toda hora, assim, sempre alguma coisa com relação ao corpo físico. E eu puxo atenção, puxo. Vocês não têm noção, só meu marido para saber como eu pego no pé dela com relação à vaidade. Porque vaidade é ótimo. É por causa da vaidade que a gente escova o dente de manhã e não sai com o bafão, né, na rua. Que penteia o cabelo, né, para dar uma ajeitadinha. Isso é vaidade, é cuidar do corpo. Né? Se sentir bem. Mas ser escravo da vaidade, gente, porque se eu deixar, a minha filha implica com aquela espinhazinha aqui, implica com a, sabe, com a estriazinha que já está surgindo, com tudo, e não dá. É uma luta todo dia esse assunto entra lá na minha casa. Todo dia entra corpo físico, por causa do meu cabelo, por causa de não sei o quê, e a gente tem que, pais, a gente tem que repetir 1000 vezes mesmo. A mesma coisa. Sabe, não se cansar. E às vezes enche. Né? Mas a gente não pode nunca desistir. Né? E essa questão da vaidade, assim, é o que mais pega lá com a gente, sabe? Mas, assim, é todo santo dia alguma questão quanto a isso. E a gente estimula a se cuidar. Sim, estimula. Vamos comprar um shampoo melhor para o teu cabelo, então. Vamos, não sei o quê. Mas não de ser dependente disso. O que é o ser dependente disso? É, por exemplo, ela ser convidada para ir num jantarzinho com um amigo, por exemplo, já na adolescência ou na vida adulta, e porque o cabelo está daquele jeito, ela não sair. Isso é ser escravo da vaidade. Entende? É por causa que aquilo não está do jeito que eu quero, eu não vou.
Então, deixando de viver por conta de uma coisa, de uma imagem. Ninguém está tão assim olhando para o cabelo dela. Acho que vão notar, mas acho que não vão notar. Eu sempre coloco para ela que esse conhecimento, que eu não estou vendo aqui o cartaz, que faz muita diferença na nossa vida, gente. Muita. Quem ainda não conhece deve tentar se informar, comprar o livro ou pegar o livro emprestado. Como as pessoas, como nós todos aqui somos diferentes na ótica de vida. Por exemplo, vai ter pessoas que vão gostar mais da minha palestra, outras não, porque são mais teóricas, não são tão emocionais ou não tão práticas. Enfim, mas isso é normal e natural. E isso nos faz diferentes uns dos outros e faz a gente entender como é que funciona a cabeça do nosso filho, né? Ou do nosso marido, ou nossa mesma. Nosso jeito de ver a vida. E a minha filha, eu sei que a vida dela é ilusão. E muitos aqui é ilusão, junto comigo. Imaginação. A gente projeta. O Zé falou no curso dele uma coisa que me tocou para mim lá no fundo, né? Que, como é que é? Vai querer continuar a viver a vida sonhando? Porque realmente, para nós, da nossa personalidade, a felicidade está na imaginação. Porque na realidade, na vida real, não está. Não é verdade? Na imaginação, tudo a gente pode, tudo é maravilhoso, tudo não sei o quê, porque ninguém vai imaginar coisa ruim. Mas na vida real não é. E o que a gente precisa saber? Equilibrar isso aí. Saber que aquilo lá é um pensamento, é uma imaginação que está indo, mas a vida real é aquilo que a gente tem para encarar aqui, né? E com os erros lá, as tendências que eu falei ali dos jovens, que seria o sexo e a sensualidade que está, né? As drogas, o fanatismo e a tecnologia, lembrei agora porque está aqui a minha colinha, tecnologia, primeiro ponto lá. Com todo esse desequilíbrio, a longo prazo, desequilíbrio a desequilíbrio, dia a dia, para onde vai? 2 sintomas da sociedade, a violência e a promiscuidade. Por quê? Como assim? Por exemplo, para adquirir um celular ou iPhone que a pessoa não tem, ela pode partir para a violência, de qualquer maneira, o assalto, não é verdade? Porque eu quero aquilo, ou até para a promiscuidade, vou vender meu corpo para ter aquilo que eu quero. Então, tanto tecnologia como drogas, ou até mesmo fanatismo, no caso da violência, vão gerar esse futuro aqui, esse destino para os nossos filhos. Adeptos da violência ou da promiscuidade. Ah, é muita coisa, Vanderleia. Não, acho que não acontece isso não. Será? Se a gente não combater dia a dia hoje, não vai acontecer? Eu acredito que sim. Tá? E aí o Divaldo coloca que a gente deve ter diálogo com os nossos filhos. Aí eu vou dar um exemplo do casamento de novo para vocês. Fui para o casamento com a minha bolsinha prata, né? Antiga, né? Prata é antigo ainda, né? Dourada, né? Prateada. E o meu espelhinho e o meu botãozinho, né? A minha filha vai com o celular e com o batom, porque hoje não precisa de espelho, né? É passar o batom, é ligar a câmera do celular, se filmar e retocar o batom. Então, isso é uma das coisas do tempo moderno, que a gente está desatualizado. E a gente precisa começar a correr atrás dessas informações novas que estão chegando. E aí a outra, que é a história da, vamos supor, ir numa loja, né? Vamos comprar um presente para o fulano, né? Então tá, vamos. Eu vou e aí depois eu trago. Se tu não gostar, a gente troca. Então vou lá, compro a blusa, ou pego no escolher, levo para casa. E aí, filha, gostou? Não, não gostei, tem que trocar. Esse é o meu método. Esse é o método que eu cresci, que eu vivi, que eu vivo ainda e que eu tenho que me corrigir. Qual é o método de hoje? Vai lá na loja, tira foto e manda pelo WhatsApp. Então a gente está muito desatualizado desse tempo de hoje. E a gente não pode ficar. Não vou dizer que a gente vai conseguir acompanhar, né? Mas aí é que está a questão do diálogo. Isso foi só para dar uma elucidar como está a questão do diálogo. Porque assim, ó. Olha, filho, droga não é bom usar não. Não sei o quê. Tipo assim, ó, vim com conversinha mole. Para quem está nessa velocidade de informação, para quem está nessa velocidade, sabe? Não vai dar certo. É aquela coisa, a gente pensa que, né? Criou, o filho está ali, adolescente, de repente já vai ter sossego, que nada. A gente vai ter que continuar estudando, continuar aprendendo, continuar correndo atrás deles.
Porque a gente tem que ter uma linguagem mais ou menos aqui com eles. Sabe? Puxar vídeo na internet, tentar se informar de algum jeito, né? Que nem assim, ó, eu faço questão de mandar. Quando tem alguma coisa assim no Facebook que é de droga, ou que é de não sei o quê, eu mando na linha do tempo lá pra ela, sabe? Pra quê? Pra tocar nela. Né? Então, esses dias eu vi um vídeo de uma senhora muito alterada por causa de uma droga aí, acho que é resíduo do crack, mas não era no Brasil. E, nossa, feio de ver aquela situação daquela senhora. E eu chamei ela para ver. E ela não gosta de ver, não. Mas eu chamei para ver. Vem cá. Vem ver. Porque, assim, ó, precisa trazer informação para eles. A gente precisa estar junto com eles. Esse tipo de informação visual e agressiva, no caso da minha filha, eu acho que vai resolver. Não resolver que ela não vai entrar, gente. Eu não posso dizer nada disso na minha vida. Mas, assim, vai abrir a mente. Opa, não quero esse negócio para mim, não. Isso é feio. Não feio para a sociedade, é feio de ver, né? É feio de sentir isso. Então, assim, não dá para a gente ficar com aquela conversinha como foi, né? No tempo dos nossos pais. A gente precisa se modernizar, né? E o Divaldo coloca muito isso, esse diálogo sincero. E uma outra situação, o mundo está competitivo. O mundo está nessa teoria ali, ó, poder e prazer. Ah, a gente vai ficar fora dele totalmente? Não tem como. Temos aqui que equilibrar, né? É equilíbrio isso aí. Não é que a gente vai ficar fora desse contexto todo. Mas aí ele nos coloca de sermos sinceros. E o que é ser sincero com o filho? O que é ser profundo? Aí ele coloca na questão sexual. Sim, pais tomar banho com filhos, sim. Mostrar o corpo. Deixar o filho fazer pergunta, esclarecer, ser amigo, ser parceiro, tirar dúvidas. A gente não foi criado desse jeito, eu pelo menos não fui, não é? Mas assim, a gente precisa tentar se adaptar a esse novo jeito de ser. Porque senão, no caso das drogas, por exemplo, o filho não consegue ter diálogo com o pai, vai perguntar para o amiguinho, que é totalmente também inexperiente, tão quanto normalmente, ao amigo, que daí vão se esclarecer com o traficante, né? Ou então, na casa do sexo, a mesma coisa. Então, orientar, mostrar o corpo, não ter vergonha. Se abrir com o filho em profundidade, ele fala assim, ó, em qualidade e profundidade, ou seja, sem amarras. Tentar abrir esse diálogo. Minha filha, falei para o Lothar hoje, porque geralmente é quando ele não está que a gente tem esses papos, né? Porque aí ele não está em casa. E ontem ela veio com perguntas a respeito disso, né? Só que tem coisas que está muito cedo ela saber. Então aí assim a gente não se aprofunda tanto. Mas eu chego para ela e digo, não está no momento de tu compreenderes, mas a gente ainda vai voltar a falar sobre isso. Sempre deixa essa margem dela vir esclarecer. Mas se duvidar, eu é que não estou querendo ser franca, porque ela já sabe, ó. Né? Porque os amigos da escola, a internet mostra tudo, é muito complicado. Gente, é muito complicado. Então, assim, é uma questão de reflexão de cada um aqui, sabe? De como está sendo a sua convivência com seu filho. E assim, como eu falei das personalidades que essa casa conhece, isso ajuda muito nessa relação, porque tem filho que não vai querer se abrir, não vai se abrir mesmo. E aí é bom você respeitar, ele não se abre, mas numa conversa informal você vai jogando o que você quer, né? Se ele não se abre, então, numa conversa informal com qualquer outra coisa, ou falando de uma terceira pessoa, você introduz aquilo que você quer colocar, né, na educação dele. E assim, gente, família, né? Nunca pensei que eu ia constituir uma família, que eu ia ter uma filha. Para encerrar, assim, 5 minutinhos só sobre a minha história um pouquinho. Então, nesse meu primeiro casamento veio a Natália, e quem já viu minha palestra aqui uma vez, eu não tenho dúvida que a gente é inimiga de outra vida, porque a repulsa era muito grande, né? Então, assim, hoje, eu não sei essa informação se eu vou dar verídica para vocês, mas eu escutei, lá no restaurante, o rádio estava na Rádio Clube, e parece que houve uma morte aí, uma mãe matou um bebê, né? Logo que nasceu hoje em Blumenau ontem, foi isso? Mais ou menos eu escutei assim. Então, assim, aí eu fiquei pensando numa frase que o Lothar também me disse no final de semana, que o Zé e a Anice viajaram e foram para o Nordeste, e como a nossa palestra é transmitida,
a gente acaba sendo conhecido por várias pessoas do mundo que nos conhecem e a gente não conhece essas pessoas, né? Então, lá eles sabiam de todos nós, né? Falavam, por exemplo, da Kátia Natz, da Kátia Freiner, do André, conheciam todos os palestrantes. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Hoje de manhã. Pois é, né? Conhecida lá, mas eu poderia ter sido conhecida nas páginas policiais por todo mundo. Porque eu poderia ter matado minha filha com a depressão pós-parto que eu tive. Então, assim, foi um processo de luta, vencer a depressão, foi um processo de luta aceitá-la, foi um processo de luta especialmente entender, que aí agora que vem acho que a chave, entender que por muito e muito tempo, porque eu não estou aos 15 anos na CEIU como a Kátia, mas eu devo estar uns 8, 9 anos, então foi esse processo de estar aqui nessa casa que eu precisei entender, né, todas essas situações, essa repulsa, e que a gente está aqui para se amar, que não importa quem errou, como diz a leitura do Evangelho, que eu acho ótima essa leitura, mas especialmente que o meu ego, o meu jeito de ser, queria impor que ela fosse como eu queria que ela fosse. Entende? Então, nessa casa eu vim aprender nesses tantos 8 anos que eu estou aqui, que ela é o que ela é, com seu nível moral, como eu também tenho meu nível moral, com os gostos e a ótica de vida dela e eu tenho a minha, e que ela vai gostar daquilo que ela tem maturidade e tem na base dela como espírito gostar. Por exemplo, assim, eu gostaria que ela fosse, por exemplo, uma médica sem fronteira, né? Meu sonho de consumo. Sabe, que ela corresse o mundo nesses lugares assim, ajudando as pessoas. Não vai ser aquilo que eu quero que ela seja. E isso, quando a gente começa a entender que os filhos não são aquilo, né, que quando a gente não lança mais expectativas neles, deles serem como a gente quer que eles sejam, ou de que eles façam aquilo como a gente pensa que deve ser feito. Enfim, a relação familiar começa a ficar muito mais leve. A gente começa a compreender e a respeitar e aceitar. Não estou dizendo aceitar os absurdos, né? Os exageros. Mas o equilíbrio, sabe? Começar a aceitar que ela é um ser humano e vai ser diferente. Que a minha mãe, ela... Olha, a mentalidade... Minha mãe tem 75 anos passando já. Ela brinca com a minha filha se a minha filha vai juntar o pinico dela. Quem sabe aqui que é pinico? Os mais antigos, se duvidar os mais jovens, aqui nem sabem o que é um pinico. Pinico era aquele objeto que era usado porque os banheiros eram na rua antigamente. Então as pessoas tinham que ter um pinico, né, para descarregar, digamos assim, à noite, para daí não precisar ir no banheiro na rua, porque era frio, porque era noite, era escuro, né, tinha bicho. É isso. Mas a minha mãe brinca ainda com esse jeito com ela. E assim, ó, eu não faço, eu tenho uma única filha, eu não sei o que vai ser do meu futuro. Se eu vou ficar no asilo, se ela vai cuidar de mim, se ela não vai, mas eu não lanço expectativa com ela. Então eu aprendi assim o que é um amar diferente aqui, que é libertar realmente, que ela construir a vida dela, eu auxiliar, mas assim, sem querendo um retorno, você entende? Assim, uma expectativa de um retorno dela, não. E é essa a minha dica para vocês. Fazerem suas reflexões familiares aí, que rumo que vocês estão seguindo, porque rumo sem Deus, Divaldo coloca isso, rumo sem Deus está fadado a dar errado. Ah, o Deus do Espiritismo? Qualquer um. Porque, na verdade, o que importa é o amor. Mas qualquer Deus, porque nenhuma religião vai ensinar a matar, roubar, estuprar, né? Nenhuma. Então, assim, Deus, gente, na família, primeiro lugar, seja lá qual for a religião que vocês queiram seguir, não precisa ser o Espiritismo. E, lembrando, só colocando um caso da mediúnica, conversei uma vez com um jovem na doutrinação, que ele nunca acreditava, assim, nessa história de Jesus, porque a avó dele era evangélica. Então, voltando só a esse eixo ali da velocidade da informação dos jovens, esse garoto, ele desencarnou do crack. Então, ele tinha lucidez, que ele estava desencarnado, ele continuava trabalhando nas falanges ali, atormentando outros viciados, a querer consumir droga também, enfim, ele ficou ali nesse trabalho. Quando ele se cansou, porque uma hora a gente cansa, o espírito vai cansar de fazer maldade, ele resolveu não trabalhar mais. Aí o pessoal da falange intimidava ele, e ele disse, eu sei que vocês não podem mais me pegar, não sei o quê.
E a gente resgatou ele na mediúnica aqui, a espiritualidade, melhor dizendo. Mas o que eu quero dizer? Que o jovem me disse assim, ó. Eu nunca acreditei em Jesus, porque eu dizia para minha avó, vó, se Jesus for atender a todos nós, coitado. Quer dizer, então o jovem pensa, gente, então não é qualquer religião também que vai satisfazer os nossos filhos. Eles estão muito antenados, tem que vir uma coisa com lógica, com coerência, que eu acredito que o Espiritismo é para dar e vender, né? De lógica e de resposta e bom senso. Então, assim, tem que tomar cuidado também com isso, porque eu tento dizer para minha filha, olha, analisa, né? Analisa o que o Espiritismo te traz de informação, porque realmente é uma doutrina perfeita. Nós é que somos errados, né? Nós espíritas. Então, só para mostrar para vocês com esse exemplo do drogado ali da mediúnica, que como ele já pensava, e por isso que ele não se focou em fé nenhuma, em religião nenhuma, né? Os avós evangélicos, aquilo não preenchia ele, porque a velocidade é muito rápida do jovem hoje, né? Então é isso, obrigado para todos. Então vamos nos preparar para a fluidoterapia, né, para o passe, ouvindo a oração final. Uma boa semana a todos. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, muito obrigado por todas as reflexões que tivemos aqui hoje. Que possamos a cada dia nos tornar melhores pais, mais presentes, doando-se realmente do nosso tempo e não somente dando coisas. Enfim, tamanha a nossa responsabilidade nesse universo, na melhora desse planeta, com a educação que damos aos nossos filhos hoje. Perdoe-nos por todo engano, todo equívoco até hoje, mas que possamos ter o tempo hábil de reparar, Senhor. Que cada um aqui possa ser auxiliado depois nos trabalhos de passe, melhorando sua energia mental, física, para tocar mais uma semana, Senhor, de aprendizado, de experiência, de erros, por que não, mas também de acertos. Assim seja.